por ser um peixe, né, um fruto do mar, no caso, ele precisa do vinho branco, no caso, que é um vinho mais leve, um vinho fresco. Também vem o caráter frutado, já que o molho aqui é de laranja, o arroz tem limão, e a Sauvignon Blanc ela tem essa característica de lima, né, de ser um vinho mais fresco. Mas, por outro lado, também temos o caráter mineral do vinho, que é ressaltado, no caso, pelo prato com a flor de sal. Perfeito. Soninha, muito obrigado pela participação no nosso quadro Iguaria. Rodrigo, obrigado também. E vamos fazer um brinde para encerrar a matéria. E no próximo bloco você confere a nossa receita da semana. Um delicioso carré de cordeiro ao vinho roxo. A gente volta em instantes. E você sabe o que é um vinho avinagrado? No nosso quadro ABC do vinho, o consultor Givan Passos fala sobre as maneiras de se identificar um vinho com esse defeito. Vamos ver? Hoje eu vou dar algumas dicas de como você identificar um vinho com problemas, um vinho avinagrado. Nós temos aqui diante da câmara um vinho branco avinagrado, oxidado. Ou seja, a ação do oxigênio, que é danoso para o vinho, acetificou, avinagrou esse vinho. A primeira coisa que nós observamos é a cor. Observe que ele é um vinho de coloração acentuada, dourada, e isso não é normal para um vinho branco. O ideal era que ele fosse bem claro, com aspectos verdeais. Esse é o primeiro indício de que esse vinho tem problema. Não satisfeito com isso, é importante que você leve o vinho ao nariz. Os aromas desse vinho estão horríveis, não tem mais aqui o frescor da fruta, a fruta que deve haver num vinho branco fresco, jovem. Se a gente rotacionar, oxigenar esses aromas, eles pioram muito e faz-nos reportar ao vinagre. São aromas completamente decaídos. A terceira coisa, e eu não me proponho a fazer, é colocar esse vinho na boca e sentir o gosto desse vinho, que deve ser desagradabilíssimo, deve ser horrível. Então é preciso julgar o vinho nessas três fases. O aspecto visual, que no caso de um vinho branco, quando estiver com essa tonalidade de cor acentuada e dourado, indica problema. A segunda coisa é observar os aromas desse vinho, que tem que ser aromas frutados, agradáveis. No caso desse aqui, não é. E a terceira coisa, se você quiser confirmar as informações visuais olfativas, colocar esse vinho na boca e sentir o sabor desse vinho. Se o vinho estiver oxidado, avinagrado, você vai ver que o aroma e o sabor são desagradáveis demais. E o vinho estaria, então, impróprio para o consumo. Dessa forma, você vai poder tomar vinhos melhores. Então, a dica é, compre sempre vinhos muito jovens, principalmente em se tratando de vinhos brancos. E a nossa receita de hoje vem do Neruda Restaurante. A chefe Isis de Mello prepara um delicioso carré de cordeiro ao vinho roxo. Bom dia, meu nome é Isis Mello, eu sou a chefe do restaurante Neruda e hoje nós vamos preparar um carré de cordeiro ao vinho roxo. Ingredientes do risoto: 80 ml de creme de leite, 100 gramas de cordeiro desfiado, 50 gramas de arroz arbóreo pré-cozido, 3 conchas de caldo de carne, 1 colher de manteiga, meia cebola ralada, 1 cálice de vinho tinto seco, 70 gramas de parmesão ralado, sal a gosto. Ingredientes do carré: 180 gramas de carré de cordeiro, 1 colher de manteiga, 1 cálice de vinho tinto seco, sal a gosto. Modo de preparo: numa panela, aqueça a manteiga e refogue a cebola ralada e o cordeiro desfiado. Junte o arroz pré-cozido e deixe cozinhar por uns 2 minutos. Após esse tempo, adicione o vinho tinto e deixe novamente cozinhar por uns 3 minutinhos. Nesse tempo, vá colocando o caldo de carne sempre que necessário. Por último, adicione o creme de leite e o queijo parmesão.
Para preparar o carré, aqueça a manteiga e em seguida coloque o carré. Deixe cozinhar por uns 5 minutos até que o carré esteja bem dourado. Depois coloque o vinho tinto e, por último, um pouco de farinha de trigo para engrossar. Aqui está pronto o nosso carré de cordeiro ao vinho roxo que se encontra no restaurante Neruda. Espero que tenham gostado e um bom apetite! Os destaques da edição de hoje você encontra no nosso portal www.revistadeguste.com. Acesse e fique por dentro de todas as novidades da nossa gastronomia. E a gente fica por aqui, mas nós temos um novo encontro no próximo sábado aqui na TV Ponta Negra às 10 horas da manhã. Bom final de semana e até lá. Tchau!